O que falta para você se inscrever no nosso canal? Estamos começando. 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Paulo César Lima, mais conhecido como Paulo César Caju, nascido no Rio de Janeiro, no dia 16 de junho de 1949, é um ex-jogador brasileiro, que atuava como meia e ponta esquerda. Ele é conhecido no futebol carioca por ser o segundo jogador a defender os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Nascido na favela da Cocheira, Paulo César Lima tinha o sonho de fazer sucesso no futebol e sair da miséria. Como a favela onde fora criado ficava no bairro de Botafogo, nada era mais natural do que ele fosse tentar a sorte no Alvinegro de General Severiano. Foi revelado pelo Botafogo e atuou pelo clube desde o fim dos anos 60 ao início dos anos 70. Em 67, aos 18 anos, Paulo César concretizou de vez seu sonho, ao tornar-se jogador do time principal do Botafogo e participar de sua primeira temporada no Glorioso. Seu futebol habilidoso e provocador foi chamando a atenção do público futebolístico. Em pouco tempo, tornou-se conhecido em seu estado natal. Ainda em 67, Paulo César foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. O apelido Caju, que tornou-se quase um sobrenome, surgiu quando retornou dos Estados Unidos em 68 com os cabelos pintados de vermelho. A pintura de vermelho dos cabelos foi feita como forma de demonstrar seu apoio ao movimento dos Panteras Negras, com o qual o jogador identificava-se politicamente. Atuava na ponta esquerda. Aos 21 anos de idade, disputou como reserva da seleção brasileira a Copa de 70, no México. O técnico Zagallo, a princípio, tentou encaixá-lo no time, mas depois percebeu que, com o esquema que pretendia usar, ele e Pelé não poderiam jogar juntos. Na volta do México, disse a uma emissora de televisão: "Não queremos saber do Botafogo", o que causou mal-estar no clube, mas foi contornado depois que o jogador disse ter dado a declaração para livrar-se do repórter. Com a perda do título carioca para o Fluminense em 71, Paulo César foi responsabilizado pela derrota e teve que deixar o Botafogo. O motivo da discórdia foi uma jogada que fez em uma partida realizada quando seu clube estava com boa vantagem na tabela. A poucos jogos do fim, Paulo César fez embaixadas diante de seus marcadores, o que foi entendido como uma atitude de desprezo para com os demais adversários do Botafogo, que até então aceitavam a superioridade do time. A partir daí, as partidas tornaram-se bem mais difíceis, com o time alvinegro perdendo pontos importantes, até finalmente ser superado pelo Fluminense, que se sagraria campeão. Em 72, Paulo César transferiu-se para o Flamengo, time pelo qual jogou até 74. Na Copa de 74, na Alemanha, foi titular da seleção brasileira, tendo atuações abaixo do esperado. Mas só faria um contrato realmente bom quando foi vendido ao Olympique de Marseille, da França, depois da Copa de 74. "Sempre troquei de time por interesses profissionais", disse a revista Placar, em 79. "E acho que deve ser assim mesmo, pois a carreira é curta. Hoje, minha situação financeira é apenas razoável, ao contrário do que muitos podem pensar. Contrato excepcional mesmo só fiz com o Olympique. Os outros foram apenas bons. Jogaria ainda pelo Fluminense, onde fez parte da lendária equipe que ficou conhecida como Máquina Tricolor, em 75, tendo sido bicampeão carioca em 75 e 76, semifinalista dos campeonatos brasileiros nestes anos e conquistando vários torneios internacionais amistosos neste período. Teve uma primeira passagem pelo Grêmio, entre 78 e 79. Saiu do clube gaúcho e passou ainda por Vasco da Gama e Corinthians, que fez um apelo publicitário aos seus torcedores para arrecadar dinheiro para a contratação. Retornou ao tricolor gaúcho, onde foi campeão da Copa Intercontinental em 83. Em 97, foi a estrela de um documentário cinematográfico sobre sua vida, feito para lançamento durante a fase promocional da Copa de 98, na França. Embora as filmagens tenham se concentrado em mostrar 10 dias de seu cotidiano como ex-jogador sem que o mesmo prestasse qualquer depoimento ou entrevista formal, houve algumas referências sobre sua bem-sucedida e polêmica carreira, além de belas jogadas preservadas em arquivos diversos terem sido exibidas. Em 2005, foi homenageado pelo Botafogo, com o lançamento de uma camisa comemorativa, com seu nome e o número 11 às costas. A partir de maio de 2008,
passou a escrever às terças-feiras para o Jornal da Tarde, onde prometeu soltar o verbo. Em 2016, o presidente da França, François Hollande, entregou-lhe, no Rio de Janeiro, a medalha da Légion d'honneur. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Pelo Botafogo. Campeonato Brasileiro, 68. Campeonato Carioca, 67 e 68. Torneio início do Campeonato Carioca, 67. Pelo Flamengo. Campeonato Carioca, 72 e 74. Torneio Internacional do Rio de Janeiro, 72. Pelo Fluminense. Campeonato Carioca, 75 e 76. Torneio de Paris, 76. Troféu Teresa Herrera, 77. Pelo Grêmio. Campeonato Gaúcho, 79 e 80. Copa Europeia Sul-Americana, 83. Pela Seleção Brasileira. Copa do Mundo FIFA, 1970. Taça Independência, 72. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.